Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Agora fazer um exemplo, né, um pouco sobre essa questão de como trabalhar com elasticidade e tal, né, alguns exemplos que vocês tinham me pedido. Então imagina a situação que eu vou colocar agora, né, eu já deixei pronto aqui. Então imagina que eu tenho uma pessoa aí e que ela vai pular, né, ela vai pular dessa altura H, beleza? Então, a gente sabe que a tíbia ele é o osso mais volumétrico da perna do ser humano. E mais volumétrico não, falei isso de novo. O mais vulnerável da perna do ser humano e que ele sofre fratura, né? Então vou até escrever aqui, ó, fraturas. Se ele for sujeito a forças de módulo maior do que 5 vezes 10 a 4 newtons. Então, ele resiste bastante, mas se por um acaso você aplicar uma força maior do que isso, ele quebra. Então, suponha que essa pessoa, né, ele tem uma dada massa aí, cerca de 75 quilos, e ela vai realizar um salto dessa altura H. Ao cair no chão, ela não dobra os joelhos, né, porque esse mecanismo que a gente tem de cair e dobrar os joelhos é justamente aquilo que eu falei para vocês do airbag, né, para aumentar o tempo de absorção de toda essa aceleração, né, que ela está sofrendo, aí, essa desaceleração, na verdade, que é o fato de eu estou em movimento e preciso parar. Então, se eu aumento o tempo que isso acontece, a força ela é menor, né, durante esse tempo, ela é distribuída, né, durante esse tempo, de tal forma que você tem lesões menores, tá? Então, suponha, e a gente faz isso dobrando os joelhos, né? A gente usa os nossos músculos para ajudar a diminuir esse impacto. Agora, suponha que essa pessoa aí não dobrou os joelhos e caiu em pé, né? De tal forma que todo o esforço aí foi feito sobre a tíbia, né? Considerando que ela tem uma tíbia só também. Então, o esforço que a tíbia sofre faz com que ela sofra um encurtamento. Então, vamos supor que, vou colocar aqui um desenho como se fosse a tíbia batendo no chão, tá? Então eu tenho uma força que puxa, né? Então tá batendo no chão aqui, opa, assim, e eu tenho uma força aí que faz com que ela seja desacelerada, e durante essa desaceleração, no caso essa força aqui nada mais é do que o peso, né, dessa pessoa, e durante essa desaceleração a tíbia ela sofre um encurtamento. Vou colocar aqui do lado. Opa. Ela sofre aí um encurtamento, e esse encurtamento aqui, que a gente vai chamar de ΔL, igual a 1 centímetro, beleza? Então, qual deve ser o máximo valor de H para que ela não quebre? Então, ou seja, a gente tem a força máxima, eu tenho quanto ela encurta nesse salto, e eu quero saber aí qual que é o valor máximo que a tíbia pode, a pessoa pode saltar, tá? Então, primeiro eu preciso determinar qual foi a aceleração adquirida durante a queda. A gente sabe que esse é um movimento uniformemente variado, tá? Então ela está pulando sobre a ação da gravidade aí, beleza? Então eu tenho o seguinte, que a posição final, y, igual à posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo que isso leva, mais meio da aceleração t ao quadrado, tá? O que eu sei? Eu sei que a aceleração vale menos g. Eu sei que a posição inicial é o h, certo? A posição final é o chão, 0, beleza? E aí, como ela simplesmente pula, eu diria assim, é como se ela tivesse iniciado em queda livre, é como se o bloco desaparecesse daqui. Então, a velocidade inicial dela é 0.
tá? Ela também vai adquirir uma velocidade ao chegar ao solo, que também é dado pela equação horária do movimento uniformemente variado, que é V igual a V0y menos gt. Tá? Então, ou seja, eu posso calcular o tempo nessa aqui e também calcular qual a velocidade com que ela chega no solo. A velocidade é mais fácil, né? Então eu sei que a velocidade inicial é 0, eu sei que eu posso escrever, então, essas expressões, né? Eu posso escrever aqui, ó, V igual a menos G vezes o tempo, tá? E aí eu posso falar o seguinte, quanto tempo ela leva? Então o T vai ser dado por menos V sobre G. Você fala, pô, mas tempo negativo? É porque a velocidade é negativa, tá vendo? Ela chega aqui no chão com uma velocidade que aponta para baixo. Então, por isso que esse tempo ficou negativo. No entanto, eu pego esse tempo, substituo aqui em cima, e o que eu tenho é que 0 igual a H mais 0, né, desse termo que está aqui, e eu tenho menos G sobre 2, certo? Vezes o T ao quadrado. Só que o T ao quadrado, deixa eu escrever mais bonitinho isso aqui. G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Só que o tempo ao quadrado é menos V sobre G ao quadrado, tá? Que é esse tempo que está aqui. Então, daqui eu posso escrever que H igual a V ao quadrado sobre 2G, certo? Ou, alternativamente, eu posso escrever o V em termos de H. Então, isso aqui vai me dar raiz quadrada de 2GH, certo? Então, só analisando o movimento uniformemente variado aí, eu tenho essas duas. Então, essa é a velocidade com que ela chega ao solo. Isso aqui é importante porque se eu sei a velocidade com que ela chega ao solo e eu sei que ela vai ser desacelerada, então eu consigo calcular a aceleração. Se eu sei a aceleração, sei a força, eu calculo a força máxima em função desse parâmetro que está aqui, que é o H. Tá? Então, assim, o que, que eu tenho? Eu tenho que é possível eu saber essa velocidade. Vou só mudar de cor para a gente continuar esse problema. Tá? E aí eu sei que durante o movimento de desaceleração, eu tenho um outro movimento uniformemente variável. Tá? Então esse aqui, ó, é desaceleração devido ao impacto. Certo? E esse impacto levou 1 centímetro. Então eu desacelerei toda essa velocidade em 1 centímetro. Então eu vou calcular primeiro o tempo que leva, né? Sabendo que é um movimento uniformemente variado, eu posso começar de novo. V igual a V0, nesse caso vai ser V final aqui vai ser igual a V, mais a aceleração, essa desaceleração vezes o tempo, né? Então, com isso, eu posso escrever que o V final, ele parou, igual ao V inicial. É esse cara que está aqui em cima, ó, raiz de 2GH, porque é a velocidade com que ela chega ao solo. Mais A vezes o tempo, beleza? Então, eu posso escrever aí que o tempo igual a menos raiz de 2GH dividido por A, por exemplo. Tá? Como isso também é um movimento uniformemente variado, eu vou ter uma desaceleração, então eu vou ter um movimento que é o seguinte, um novo y igual a um novo y0 mais um novo v0 vezes um novo tempo mais uma aceleração sobre 2
vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso, a aceleração é tão abrupta que eu nem vou considerar a gravidade. Poderia colocar ainda mais a gravidade, mas não, vou considerar só a desaceleração feita pelo osso mesmo, durante esse 1 centímetro. Então, eu tenho que o comprimento inicial menos o comprimento final igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nota que isso aqui é justamente o quanto o osso se deforma, né? Porque era o quanto o espaço que eu percorri para desacelerar. Então, isso aqui nada mais é do que o nosso ΔL que está ali. Tá? O V, né, inicial dessa desaceleração é o mesmo que está aqui. Raiz de 2GH, tá? Vezes o tempo. Então, eu tenho menos raiz de 2GH sobre A. E aí eu tenho mais A sobre 2 e o tempo ao quadrado. Raiz de 2GH sobre A. Note que a única variável que eu não sei aqui, né, duas, né, na verdade, é o A e o H. Reescrevendo isso, eu tenho que ΔL é igual a raiz de 2GH ao quadrado. Né? Raiz ao quadrado é o próprio argumento, então eu tenho 2GH sobre A. E aqui eu tenho um... Opa, faltou um quadrado aqui, né, gente? Eu tenho mais um A sobre 2, que multiplica 2GH, porque é um número negativo ao quadrado é um número positivo, dividido por A ao quadrado. Esse A ao quadrado cancela com esse A. Então eu tenho aí 2GH sobre A mais 2GH sobre A. Então, o ΔL igual a 4GH sobre A. Então, notem que eu posso escrever o A aqui como sendo... Deixa eu ver se não fiz besteira. Não, pessoal, desculpa. Olha o 2 aqui, eu pus no lugar errado. Tem um 2 aqui também, ó. Que é esse cara que está aqui, ó. Tá vendo? Eu comi ele da história. Então eu tenho aí um 3GH sobre A, tá? Certo? Deixa eu ver só se eu não fiz mais nada de errado. Não, acredito que tá tudo certinho. Então, eu tenho que o A vai ser 3GH dividido por ΔL. Tá vendo? Então, se o H for muito grande, a aceleração é muito grande. Se o ΔL for muito grande, a aceleração é pequena. Tá vendo? Que então é aquilo que eu estou falando. Quanto mais eu deformar o objeto, mais fácil é de absorver. Então, ótimo. Agora, a gente vem para o último passo, que a força, segundo a lei de Newton, me diz que é massa vezes aceleração. Então, eu tenho que a força máxima vai estar associada com a massa vezes uma aceleração máxima. Só que essa aceleração, ela depende, o ΔL é fixo, porque é do osso, a gravidade é fixa, depende do H. Então eu vou ter um M vezes um 3GH máximo dividido por ΔL, tá? Só que eu sei quanto vale a força máxima. A força máxima, ela vale aí... Na verdade, nem preciso colocar, eu poderia resolver em termos de letrinhas, assim, eu sei que vocês não gostam muito, mas ó, passa esse ΔL para lá, multiplicando o M dividindo, eu tenho que força máxima vezes ΔL dividido por M, que é a massa da moça aí, igual a 3GH máximo. Então daqui eu escrevo que H máximo igual a força máxima, ΔL, dividido por 3GM. Certo? Então o resto tudo são números, né? Basta eu substituir a massa, substituir a força máxima que a tíbia consegue suportar
e aí eu tenho um exemplo. Tá? Então esse aqui é um exemplo bastante intrincado, mas que mostra a gente usando um monte de coisa ao mesmo tempo, usando a cinemática para entender o movimento, chegar na velocidade. A partir da velocidade eu tenho a aceleração e a partir da aceleração eu tenho a força. E com a força eu determino o H máximo, tá? Então, fica aí como exemplo para vocês. Tentem refazer, ver se está tudo certo, ver se eu não perdi nada no meio do caminho aí, beleza?